Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube aqui do Éder Casquel. Se inscreva, dá o seu like, indica para mais alguém, tá, este canal, para que mais pessoas possam conhecer este conteúdo bíblico que Deus está dando para você, tá? Tudo que nós pregamos aqui, o objetivo principal é alimentar a sua alma, trazer uma palavra de Deus para você. Nós não somos nada fracos, tá? Caídos e dependentes da presença de Deus. Somos usados pelo Senhor exclusivamente porque tem você do outro lado que quer ouvir uma mensagem de Deus, tá? Estamos falando sobre a cristologia, tá? Que é o estudo de Cristo. A palavra portuguesa Cristo é a transliteração, né, do adjetivo do verbo grego Christos, né, que literalmente significa ungido, sendo a forma grega da palavra hebraica Mashiach, né? Isto é Messias, que tem o mesmo significado. É um título oficial que designa a missão verdadeira de Cristo, que é o ungido de Deus para nos salvar. O título ungido era particularmente aplicado aos reis, profetas, né, e sacerdotes, né, de Israel, como representantes de Jeová, como fala lá em Êxodo 29:7, 2 Samuel 1:14, tá? Tornou-se Cristo ungido do Senhor, né? Fala a Bíblia, né? E Deus enviou a Jesus para exercer tudo aquilo que o Antigo Testamento tinha profetizado a respeito de Cristo, tá? Quem foi o primeiro que anunciou a primeira, né, profecia de que viria Cristo? O próprio Deus. O próprio pai lá no jardim falou: não, Satanás, da semente desta mulher que hoje caiu, há de levantar um que vai pisar, né, a tua cabeça. Então a gente entende aí que é a primeira, né, a lei que nós falamos ontem, a lei da primeira menção. A primeira menção sobre a vida de Cristo foi o próprio pai no jardim do Éden, prometendo esse Cristo maravilhoso, esse ungido, esse Messias, esse Deus que enriquece as nossas vidas, tá? Tornou-se, né? Jesus tornou-se então nosso Cristo. Ele é chamado de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Em Romanos 1:14, né? Romanos 5:21 e 1 Timóteo 1:2. Ele é chamado de Jesus Cristo em Romanos 6:11, né? 1 Coríntios 1 2 e 4, Filipenses, né, Filemão, melhor dizendo, 1 e 1 Timóteo 1:1, tá? Ele é chamado de o Senhor Jesus Cristo, tá? Em 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, tá? Em 1 Tessalonicenses 1:1. Ele é chamado de Cristo Jesus nosso Senhor, tá? Em Tito 1:4, ele é chamado Senhor e Cristo em Atos 2:32, tá? Ele é o nosso Senhor e Cristo. Eu vou apresentar só essa entrada aqui, tá? O tema principal é como que Cristo é descrito no Evangelho de João, né? Foi descrito, melhor dizendo, no Apocalipse, que foi escrito pelo mesmo que escreveu o Evangelho de João. Então, como que João descreveu agora Cristo no Apocalipse, depois de ver ele glorificado, né? Ele havia escrito o Evangelho, mas agora, após ele ver na ilha de Patmos, como que ele descreve essa nova experiência com a pessoa de Cristo, com esse novo Cristo glorificado, tá? Então ele descreve da seguinte maneira, tá? Em Apocalipse 1:13 ele fala que é o Filho do Homem, apareceu o Filho do Homem, a feição era de Cristo, mas o corpo era glorificado, tá? Em Apocalipse 1:17 ele é chamado o primeiro e o último. Em Apocalipse 1:18, aquele que foi morto, mas que está vivo para sempre. Olha que título lindo, né, de Cristo aí, apresentando aquele que foi morto, lembrando que morreu pelos nossos pecados, mas mostrando que venceu a morte e que vive para todo sempre para a glória do Senhor. Tá? Ele também é chamado de o Filho de Deus em Apocalipse 2:18. Ele é chamado da testemunha fiel e verdadeira em Apocalipse 3:14. Ele é chamado de o Criador em Apocalipse 4:11.
Ele é chamado leão da tribo de Judá em Apocalipse 5:5. Ele é chamado de a raiz de Davi em Apocalipse 5:5. Ele é chamado de o cordeiro em Apocalipse 5:6. Ele é chamado de o pastor em Apocalipse 7:14. Ele é chamado Cristo, em Apocalipse 12:10. Ele é chamado fiel e verdadeiro, Apocalipse 19:11. Ele é chamado Verbo de Deus em Apocalipse 19:13. Ele é chamado Rei dos Reis, Apocalipse 19:16. Ele é chamado Alfa e o Ômega, Apocalipse 22:13. Ele é chamado o princípio e o fim, Apocalipse 22:13. E ele é chamado de a brilhante estrela da manhã em Apocalipse 22:16. Então Cristo, ele é descrito em todas as páginas da Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia fala, de que o Senhor, nosso Deus, enviou Jesus Cristo a este mundo, para quê? Para que pudesse nos salvar. Ele fazendo-se igual a Deus, Jesus, igual a Deus, esvaziou-se, de si mesmo e veio a este mundo para salvar nós pecadores, que estávamos fora da presença do Senhor. Então esse Jesus é maravilhoso, é o nosso pastor, Ele é realmente a nossa estrela da manhã. Ele é o primeiro, é o último, é aquele que foi morto e vive, é a raiz de Davi, o Criador, o Cristo, o fiel, o verdadeiro Verbo de Deus, o Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega. Tudo nas nossas vidas. Quanto mais nós estudamos quem é Cristo, mais nós nos apaixonamos pela pessoa dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.